Olá, boa noite. Boa noite. Tentativa de invasão do Palácio do Alvorada. Um portão chegou a ser derrubado. O Alvorada é a residência oficial do vice-presidente. Temer não mora no local. Houve troca de tiros e o acesso foi fechado pelo Exército. Por decisão de Fachin, o Supremo vai enviar denúncia contra Temer diretamente para a Câmara dos Deputados. A acusação será encaminhada pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. E mais 3 ministros votam por manter Fachin na relatoria da delação da JBS. A sessão no STF voltou a ser suspensa e a decisão final sai amanhã. Após pressão de aliados, Temer quebra a tradição e escolhe segunda da lista tríplice para o comando da Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge ainda precisa ter o nome aprovado pelo Senado. Renan Calheiros anuncia que deixa a liderança do PMDB no Senado. Em discurso forte, critica o governo Temer e diz que não tem vocação para a marionete. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Governo pede ao Congresso Nacional uma ajuda de 102 milhões de reais por meio da aprovação de um projeto de lei suplementar para que a Polícia Federal possa voltar a emitir passaportes. Ontem, a PF suspendeu a confecção do documento e afirmou que a verba deste ano para o setor acabou. Aproveitando a polêmica, um dos procuradores da Lava Jato disse que se não há dinheiro para os passaportes, imagine para as investigações e que o governo Temer sufoca a Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, o serviço foi interrompido temporariamente porque os gastos previstos no orçamento para a produção dos documentos atingiram o limite. A Polícia Federal afirma que só este ano fez 10 avisos formais ao governo federal para alertar sobre a falta de verba. A suspensão da emissão dos passaportes em todo o país levou o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, responsável pela Operação Lava Jato, a fazer críticas ao governo Temer. Segundo o procurador, o presidente estaria sufocando a Polícia Federal. Em sua página no Facebook, o procurador acrescentou: nem dinheiro para a emissão de um documento necessário como o passaporte. Imagine como está a continuidade das diversas investigações pelo país. Na Lava Jato, a equipe da polícia foi significativamente reduzida. A quem isso interessa? Temer foi alvo de inquérito na Polícia Federal. No relatório final entregue ao Supremo, os peritos concluíram que o áudio da conversa entre o presidente e o dono da JBS Friboi não foi manipulado. O Ministério do Planejamento informou que o governo federal propôs ao Congresso Nacional, por meio de um projeto de lei, a abertura de crédito suplementar de 102 milhões e 400 mil reais para o Ministério da Justiça e Cidadania. O dinheiro deve regularizar os pagamentos para fornecimento de passaportes. Ainda segundo a pasta, dada a urgência do tema, houve um acordo com o presidente da Comissão Mista de Orçamento para votar o projeto ainda nesta semana. Enquanto isso, só as pessoas que foram atendidas até ontem pelos postos da PF vão poder retirar o documento dentro do prazo de até 7 dias. Para tirar o passaporte é preciso pagar uma taxa de R$ 257, mas o valor não vai para a Polícia Federal. O dinheiro segue para um fundo do governo, chamado Funapol, criado em 1997, e que atende outras necessidades da PF. A estimativa é que esse fundo tenha cerca de 700 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, os únicos passaportes que estão sendo emitidos são os de emergência, por motivo de saúde ou trabalho. O Supremo Tribunal Federal vai enviar a denúncia contra o presidente Michel Temer direto para a Câmara dos Deputados. A decisão do ministro Edson Fachin contraria o Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot tinha pedido que Fachin mandasse notificar a defesa de Temer antes de enviar o caso para o Congresso, o que atrasaria o processo. No entanto, Fachin entendeu que primeiro é preciso que Temer faça sua defesa política na Câmara e depois a defesa jurídica no STF. Por outro lado, a medida do ministro agrada o Planalto, que queria que a denúncia fosse diretamente para a Câmara. Agora, a acusação será enviada pela presidente do STF, Carmen Lúcia, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E ela não tem prazo para isso. Cabe aos parlamentares autorizar a continuidade das investigações.
Temer precisa do apoio de 172 deputados para barrar a denúncia. Maia já pediu um parecer da área jurídica da Câmara para estabelecer o rito do processo. Depois de votada na CCJ da Casa, a matéria segue para a votação no plenário, que é aberta. A oposição pediu a Maia para que a sessão seja realizada em um domingo, assim como foi no processo de impeachment de Dilma Rousseff. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente Temer e Rodrigo Rocha Loures, seu ex-assessor, pelo crime de corrupção passiva. De acordo com Janot, a mala da JBS Friboi com R$500 mil recebida por Loures era destinada a Temer. Em troca, o PMDBista agiria para favorecer o grupo frigorífico no governo. Janot pede ainda que o presidente seja condenado a pagar R$10 milhões por danos morais à coletividade e o ex-assessor, R$2 milhões. Temer nega as acusações. E hoje o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, manteve Rodrigo Rocha Loures preso. O suplente de deputado federal está detido na carceragem da Polícia Federal em Brasília. A família dele pressiona para que ele feche uma delação premiada. A defesa, por enquanto, nega. E o presidente Michel Temer se reuniu com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Dessa reunião, saiu a decisão de Temer de não participar da cúpula do G20, que reúne os 20 países mais ricos do mundo e está marcada para os próximos dias 7 e 8 de julho em Hamburgo, na Alemanha. A assessoria da presidência não explicou os motivos do cancelamento da viagem. A desistência ocorre no momento em que Temer atua para reforçar a base de apoio ao governo e discutir um plano de sobrevivência na casa. Após pressão de aliados, Temer quebra a tradição e escolhe Raquel Dodge para entrar no lugar de Rodrigo Janot no comando da Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge foi a segunda mais votada na lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores. Agora, com a indicação do presidente da República, ela precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ter o nome votado na CCJ e, por fim, aprovado pelo plenário da Casa. Além dela, estavam na lista tríplice Nicolau Dino e Mário Bonzaglia. Dino era tido como o próximo de Janot e, como vice-procurador-geral eleitoral, foi favorável à cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Ele também é irmão do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, que faz oposição a Temer. Raquel Dodge tinha o apoio de caciques do PMDB, entre eles o ex-presidente José Sarney, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e também de Renan Calheiros, além de ser vista como uma ameaça menor pelo Palácio do Planalto. Raquel será a primeira mulher na história da Procuradoria-Geral da República a ocupar o cargo. Temer não era obrigado a optar pelo primeiro nome da lista, mas com a decisão, ele quebrou uma tradição que começou nos governos Lula e Dilma. Ao assumir a presidência em maio do ano passado, Temer tinha garantido que iria escolher o nome mais votado. Temer poderia escolher o nome do novo Procurador-Geral da República próximo do fim do mandato de Janot em setembro. Mas nos bastidores, aliados do presidente defendiam que a indicação fosse rápida. O motivo era tentar esvaziar as ações de Rodrigo Janot, já que apresentou denúncia contra Temer. E o portal G1 trouxe agora à noite que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, teve um encontro ontem fora da agenda oficial com o presidente Michel Temer. Também participaram os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. O Planalto confirmou o encontro e disse que trataram de reforma política. A reunião ocorreu na véspera da escolha de Raquel Dodge para a Procuradoria-Geral da República. O Palácio da Alvorada sofreu uma tentativa de invasão nesta noite. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a ação aconteceu por volta das 7 horas. O portão de acesso foi derrubado e as luzes de segurança acesas. Pessoas que trabalham em hotéis próximos dizem ter ouvido tiros. A área foi isolada e foram encontrados 6 cartuchos de munição próximo ao local. A residência oficial da Presidência da República não está sendo ocupada por Michel Temer. Segundo a Globo News, o ataque foi realizado por um menor de idade que já foi apreendido e presta depoimento neste momento. Renan Calheiros renuncia à liderança do PMDB no Senado.
Ex-presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros passou a ocupar a liderança do PMDB no Senado no início deste ano e, desde então, tem adotado postura contrária ao governo do presidente Michel Temer, criticando principalmente as reformas da Previdência e Trabalhista. Hoje, ele voltou a criticar as propostas de Temer. Não tenho a menor vocação para marionete. O governo não tem credibilidade para conduzir essas reformas exageradas, desproporcionais. Não seria jamais líder de papel. Permanecer na função significaria ceder às exigências de um governo que trata o partido como um departamento do Poder Executivo. De acordo com assessores, Renan vinha relatando não ter mais condições de permanecer no cargo devido ao desgaste sofrido por essas críticas. A saída dele chegou a ser debatida pela bancada do PMDB outras vezes. Outra hipótese para a saída de Renan da liderança do PMDB diz respeito à sobrevivência política dele e do filho, que é governador de Alagoas nas eleições do ano que vem. De acordo com pesquisas, dificilmente Renan Calheiros conseguirá se reeleger. Comenta-se nos bastidores que, com as críticas ao governo Temer, Renan estaria preparando o terreno para uma possível aliança com Lula em 2018. É que, se o ex-presidente for mesmo candidato, a popularidade do petista no Nordeste, terra da família Calheiros, poderia garantir sobrevida aos anseios de Renan para se manter no poder. Renan Calheiros é alvo de 4 inquéritos na Lava Jato. No mais robusto, o senador é suspeito de ter recebido propina de R$4 milhões com Romero Jucá para facilitar a aprovação de medidas provisórias no Congresso de interesse de empreiteiras. Renan já é réu no STF, acusado de pagar pensão para uma filha com o dinheiro da construtora Mendes Júnior. Ele nega. O novo líder do PMDB só deve ser anunciado no dia 4 de julho. Os mais cotados são Garibaldi Alves e Jader Barbalho. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento dos limites do acordo de delação premiada dos executivos da JBS. O placar está em 9-1, mantendo a validade das delações da JBS Friboi. O ministro Gilmar Mendes divergiu da maioria e fez duras críticas à Procuradoria-Geral da República. A sessão foi interrompida e será retomada amanhã. Só falta votar a ministra Carmen Lúcia. A sessão havia sido suspensa na última quinta-feira, quando a maioria dos ministros votou pela validade da delação e por manter Edson Fachin como relator do caso na corte. Os ministros também entenderam que cabia a Fachin homologar sozinho o acordo fechado entre delatores e Ministério Público Federal. Hoje, a principal discussão, que pauta o julgamento, é sobre a revisão dos termos de um acordo de delação premiada. Em mais de 2 horas de voto, o ministro Gilmar Mendes fez duros discursos contra a Procuradoria-Geral da República e a atuação de Curitiba, em referência ao juiz Sérgio Moro. Criou-se um tipo de direito penal de Curitiba. Já se falou aqui que nós teríamos um dever de lealdade para com a Procuradoria, por exemplo. Nós temos dever de lealdade para com a Constituição, não com a Procuradoria. E a Procuradoria também está submetida à Constituição. Mendes destacou ainda que os ministros da Corte não podem ser impedidos de revisar acordos de delação premiada firmados pelo Ministério Público e criticou os casos já fechados com o órgão. O ministro Luiz Roberto Barroso rebateu. Um acordo negociado pelo Ministério Público e homologado pelo Poder Judiciário vincula o Estado. Portanto, não se trata de lealdade ao Ministério Público, é uma lealdade à Constituição. Por fim, Gilmar Mendes votou a favor para manter Fachin como relator, mas divergiu da maioria dos ministros e defendeu que a validação dos acordos de colaboração seja submetida ao plenário do Supremo ou a julgamento das turmas do STF. A sessão foi interrompida sem o voto da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, e será retomada nesta quinta-feira. Wesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, chegou a São Paulo. Ele estava desde domingo em viagem de trabalho em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com a assessoria,
Esta foi a primeira viagem de Wesley ao exterior desde o vazamento da delação da JBS Friboi. E o irmão dele, Joesley, foi internado hoje no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. A assessoria do grupo JBS Friboi disse que aguardava um boletim médico para dar mais informações sobre os motivos da internação. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Quando alguém disputa ou já está em cargo público e alardeia não fazer política e não ser político, é bom saber, está mentindo e está fazendo política. Todos já sabem quem é e o que é Temer, mas há que provar. O procurador Janot decidiu fatiar as acusações contra Temer para esticar o processo. Ao fazer isso, o procurador faz política para desgastar Temer ainda mais. Junto desgasta o Brasil e sua vida econômica, política e social. Exatamente como feito com Dilma por ano e meio. Paralisação aquela com custo brutal. Esperava-se que todos tivessem aprendido. Acusar Temer sem prova cabal e fatiando é ato político. Não só ele, mas exemplo no Supremo, no Tribunal, Gilmar Mendes faz política, de manhã, de tarde e principalmente de noite, dentro e mais ainda fora do Tribunal. Em muitos dos seus púlpitos, o procurador Dallagnol tem feito política, como fez o juiz Moro ao permitir gravações além do prazo legal e com quem não era investigado. Com o vazamento, atiçou manifestações Brasil afora. Assim, procuradores e juízes abrem a guarda para que se perceba a Lava Jato importantíssima como um tribunal político e pilotado pelo midiático. Ex-tesoureiro do PT, Vacari foi condenado 5 vezes por Moro. 4 sentenças aguardam segunda instância. O Tribunal Regional da 4ª Região absolveu Vacari da 5ª condenação, por ter sido baseada em delações sem provas. Os delatores foram Barusco, Youssef, Augusto Mendonça, Eduardo Leite e Paulo Roberto Costa. Pelas delações, ganharam regime aberto. Vacari, condenado a 15 anos, está há 2,5 na cadeia. Não sendo tal decisão apenas fumaça para um ponto futuro, restam velhas lições. Delação não é prova e política quem faz é político. Boa noite. Sérgio Cabral, do PMDB, é réu pela 12ª vez na Lava Jato. Desta vez, o Ministério Público denunciou o ex-governador do Rio por corrupção passiva na área de alimentação e serviços especializados. Cabral está preso preventivamente desde novembro. Também viraram réus nesta ação o empresário Marco de Luca, Carlos Miranda e Carlos Bezerra, apontados como operadores financeiros de Cabral. Segundo o MP, o ex-governador recebeu 16 milhões e 700 mil reais em propina entre 2007 e 2016. A defesa de Cabral não se manifestou. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a economia brasileira vai crescer menos do que o previsto neste ano, influenciada pela crise política. Meirelles reafirmou a expectativa de retomada do crescimento econômico, mas adiantou que o PIB deve subir menos do que a taxa de 0,5% das projeções da equipe econômica. O ministro voltou a dizer que, se necessário, o governo vai aumentar impostos para garantir o cumprimento da meta fiscal. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na semana passada, o governo apareceu com aquela ideia de impedir que o trabalhador sacasse o FGTS na íntegra assim que fosse demitido. Seria um jeito de reduzir os gastos com seguro-desemprego. A ideia era tão desembestada e impopular que foi logo para o lixo. Mas o governo apenas estava cozinhando essa ideia porque está na pindaíba braba. Então começaram a surgir outras ideias de como tapar o rombo. Agora voltou o rumor de que o governo vai aumentar o chamado Imposto sobre a Gasolina, a CID. Ainda não está nada certo, mas para fazer alguma diferença no caixa do governo, é preciso aumentar esse imposto sobre o litro da gasolina em pelo menos uns 15 centavos. Por um tanque cheio dá um aumento de despesa de R$ 7,00. Não é grande coisa, mas é alguma coisa. Gastando uns 2 tanques por mês, dá mais de R$ 150 por ano. Mas o fato é que o governo viu que a economia no máximo vai crescer quase nada este ano e a receita de impostos deve crescer menos que esse nada. Logo, precisa de dinheiro extra. Exemplo de que a coisa está tão feia é que o governo ficou sem dinheiro até para fazer passaporte. Desde ontem, a Polícia Federal suspendeu a emissão do documento. Os policiais se queixam de que falta dinheiro até para operações que envolvam viagens, por exemplo. A receita do governo não reage, em parte porque a economia tinha parado de piorar até maio, mas mal cresce. Tem muita coisa que ainda cai. Aliás, hoje saíram os dados do mercado de crédito, por exemplo, de empréstimos.
O total de dinheiro emprestado na economia ainda cai mais de 6% em relação ao ano passado. São 200 bilhões de reais de empréstimos a menos. Para a pessoa física, o total de dinheiro emprestado parou de diminuir, mas para as empresas, o arroxo ainda é enorme. Para piorar, os juros estão ainda altos nos bancos. Tanto que, mesmo pagando suas dívidas, o gasto das famílias com prestações dessa dívida não cai. Baixou um pouco no ano passado, mas ficou estagnado neste 2017. Estão aí dois grandes motivos dessa crise: déficit e dívida do governo, dívida pesada das famílias. Nunca antes o Brasil teve uma recessão com tanta dívida. É mais difícil sair daí. Boa noite. Segue a discussão do texto da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Terminaram há pouco os discursos dos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Agora haverá encaminhamento de emendas. O texto é discutido na sessão da CCJ desde as 10h30 da manhã de hoje. Esta é a terceira comissão pela qual a reforma trabalhista passa antes de ser votada em plenário. O projeto deve ir ao plenário do Senado na próxima semana, onde precisa da maioria simples de votos para ser aprovado. As confissões do empreiteiro Léo Pinheiro da construtora OAS são a principal base de argumentação do Ministério Público Federal para pedir a condenação do ex-presidente Lula no processo que investiga se ele é o real proprietário de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Nas alegações finais entregues ao juiz Sérgio Moro, os procuradores federais citam Léo Pinheiro mais de 60 vezes para pedir a condenação do petista. O prazo para as últimas alegações da defesa terminou no último dia 20 de junho e a sentença pode sair a qualquer momento. Nos autos que já estão em poder do juiz Sérgio Moro, em Curitiba, os procuradores do Ministério Público Federal sustentam que a confissão do ex-executivo da OAS, Léo Pinheiro, é a principal prova de que Lula seria o proprietário final do triplex em Guarujá, avaliado em quase 2 milhões de reais. Léo Pinheiro está detido desde setembro do ano passado em Curitiba. No depoimento a Moro, o empreiteiro disse que o valor correspondente à quitação do imóvel saiu de uma espécie de conta corrente da propina que a OAS mantinha com o PT e seria uma contrapartida por 3 contratos de refinarias da Petrobras. Léo Pinheiro também afirmou na audiência em abril que a empreiteira só se interessou em incorporar o edifício, onde fica o triplex, porque soube, por meio do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que Lula tinha adquirido cotas de uma unidade no prédio, quando a obra ainda era de responsabilidade da cooperativa Bancop. As falas do empreiteiro contra Lula são usadas mais de 60 vezes na acusação entregue pelo Ministério Público ao juiz Sérgio Moro. A confissão de outro ex-executivo da OAS, Agenor Franklin Medeiros, que descreveu o pagamento de suborno pela construtora no âmbito da Petrobras ao PT, é mencionada em mais 13 ocasiões pelos procuradores federais. O ex-presidente Lula é acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em decorrência do recebimento de 3 milhões e 700 mil reais de propina, segundo cálculos da Lava Jato. A maior parte do valor se refere à posse do apartamento em Guarujá e às reformas supostamente feitas pela empreiteira na unidade, a pedido da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Lula é réu em outras 4 ações penais. Nas alegações finais entregues ao juiz Moro, os advogados do petista pediram a absolvição dele por falta de provas e reafirmaram a tese de perseguição política por parte do Ministério Público com interesses eleitorais, já que o ex-presidente lidera todas as pesquisas de intenção de voto no país. A Procuradoria pede que Moro determine a condenação de Lula em regime fechado como forma inicial de cumprimento de pena contra o petista. Mas a decisão final e o destino político de Lula estão agora nas mãos do juiz Sérgio Moro. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu.